conversar agora com o Bruno Bueno, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Prazer tê-lo aqui, Bruno. Prazer, doutor. Prazer imenso. Agradeço a oportunidade e cumprimento a todos. Esse é um tema bem importante, principalmente nos últimos meses, né? Essa questão da defesa do consumidor, mas ela ganhou um ingrediente a mais, que foi a pandemia. Um ingrediente considerável, né? Muitas formas de se ir ao comércio mudaram. Roupas, alimentos, tudo se alterou. A permanência em casa permitiu que as pessoas estivessem utilizando meios aplicativos, meios diferentes do que o boca a boca. Isso gera controvérsia porque o comércio não estava preparado para isso. E isso inundou as reclamações, né? E o Bruno vai falar com a gente, durante esse período de pandemia, o que você diretamente analisou, percebeu junto ao Procon, essas coisas? Qual foi o principal problema que o consumidor enfrentou nesse momento? Realmente, como você mencionou, a pandemia veio para mudar os hábitos, né? As pessoas que saíram às ruas para efetuar as suas compras agora estão fazendo de forma remota, de suas casas. E como também você comentou, as empresas não estão preparadas para atender essa demanda tão grande. Então, as principais reclamações são com prazo de entrega, não entrega do produto, entrega de produto que veio de forma errada, por exemplo, um tênis que era um número, veio um outro número, e essas são as principais reclamações. A gente tem um Código Consumidor de 1990, abrangente, né? Veio trazer, desde 1990 para cá, veio trazer questões importantes, principalmente a distinção entre o que era direito civil e o que era Código Consumidor, porque nos primeiros anos do Código enfrentaram muitos problemas em relação de consumo, compra e venda, havia sempre um problema. Esse foi o primeiro problema enfrentado pelo Código Consumidor. O segundo chama-se internet. Então, como que o Código, a gente imagina que ao longo desse tempo a jurisprudência tenha dirimido os problemas. Mas como você entende hoje como o comércio dentro da internet e o distanciamento para o consumidor, os problemas gerados por ele? O Código do Consumidor é de 1990 e ele abrange uma área bem atual de consumo. Porém, como não tinha internet, como antigamente, essas evoluções vão surgindo e conforme vão surgindo, as legislações esparsas vêm para complementar o Código de Defesa do Consumidor. O e-commerce, ele é bastante agressivo, veio bastante agressivo desde que foi lançado e ainda agora com essa pandemia ainda mais. E o que é o mais importante aí, o que é primordial é a proteção, a segurança do consumidor com os seus dados, né? O e-commerce é uma plataforma gigantesca onde veiculam inúmeras informações e essas informações devem ser guardadas de forma sigilosas, não podem, sem consentimento do consumidor, ser expostas a outros, e essa é uma atualidade que está sendo amparada através da legislação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e que vem enxugar um pouco mais esses crimes cibernéticos que ocorrem com veiculação de dados impróprios. Você colocou muito bem sobre essa questão, realmente a questão de proteção de dados, que tem direta influência até nas compras, até o receio do consumidor, e até é oportuno a gente colocar, porque senão a gente vai para um caminho que nem a internet, sem fim, né? Mas colocou, por exemplo, no e-commerce a gente tem algumas plataformas já sedimentadas. Mercado Livre. O Mercado Livre ele tem uma certa área de proteção ao consumidor, né? Uma das formas, eu acho que é banir quem vai contra as regras. Mas queria que você falasse disso daí para até o telespectador e o próprio colega advogado entender a segurança dessas plataformas, né? Porque o cara está vendo, ele está vendo... Porque o Mercado Livre ele é complicado porque é uma pessoa física que coloca muitas vezes o seu produto à venda e ele não é intitulado como um fornecedor. O Mercado Livre é um dos primeiros marketplaces, né, no mercado, e ele abre essa oportunidade para não só pessoas jurídicas como pessoas físicas a colocarem o seu produto no mercado.
e coloca uma série de restrições, né, para essas pessoas físicas e jurídicas que estão inseridas no seu website, mas também não exime a sua responsabilidade junto ao consumidor. O consumidor que ele é lesado, ele pode acionar tanto o Mercado Livre quanto o fornecedor, porque o Mercado Livre responde solidariamente por permitir essa comunicação, essa interação entre o fornecedor e o consumidor. Então, esse é um exemplo claro de que a internet está se posicionando com cases de sucesso. Mercado Livre, as próprias lojas físicas que viraram Americanas, Magazine Luiza, são ambientes seguros, né, hoje para o consumidor. É lógico, porque eles precisam disso, né? Porque eles precisam de que o consumidor tenha segurança para poder comprar. Exatamente, ele tem que se sentir seguro para efetuar uma compra. Uma compra à distância ela já é perigosa. Se o consumidor não se sentir seguro, se a plataforma não oferecer segurança devida ao consumidor, o consumidor não vai comprar e o marketplace não vai ter êxito. Então a gente percebe que, embora a pandemia tenha subido, o consumidor ele também está mais, digamos assim, entre aspas, esperto com a situação, onde ele vai e tudo mais. É lógico que o Procon deve ter uma enxurrada de coisas, porque algumas empresas tiveram que se adaptar, né? E formar os aplicativos, né? Com certeza, com essa demanda, as empresas, principalmente na pandemia, as empresas têm que se movimentar no sentido de crescimento. E como é uma situação muito inesperada, essa pandemia de Covid-19, as empresas não estão conseguindo, né, se portar diante da demanda. Mas eu acho que o futuro realmente é elas se alterarem e trazer mais segurança ao consumidor, né? Essa é a pegada, essa é a linha, e eu acredito que o futuro é esse. A gente avançando, porque, como eu falei, isso aí é um universo que não tem fim no horizonte da internet, porque aí a gente tem ali, desde a proteção de dados, o e-commerce, crimes, fake news, tudo num universo onde a legislação agora está começando a entrar nesse universo, mas se a gente ficar discutindo aqui, a gente vai longe. E uma das últimas coisas que também está em tela, que está em um assunto de bastante relevo, é a questão da educação com a pandemia, porque tem algumas instituições de ensino que não tinham, por exemplo, para berçário, por exemplo, que não tem plataforma para isso, criança, mas você tem aí o ensino médio e as universidades. Isso também tem dado bastante problema, né? Os consumidores que contrataram o ensino de forma presencial atualmente estão se colocando, tendo que usufruir deste ensino de forma remota, de forma online. E isso está gerando inúmeros problemas. Consumidores que não possuem a infraestrutura adequada, né, para receber as aulas, para receber o serviço, e o consumidor que contratou o serviço de forma presencial, de um determinado valor, ele não vai continuar, ele não deve continuar pagando, ao meu ver, o mesmo valor que ele vai receber o ensino à distância, né? Então, ao meu ver, como eu falei, essa relação ela tem que ser tratada com sensatez, mas acredito que deve haver o desconto entre a instituição de ensino e o consumidor. Isso é bem complexo, pois pode gerar uma enxurrada de ações, né? Porque isso vai depender muito também do que vai acontecer nos próximos meses. Porque algumas instituições conseguiram se manter duras penas ali, porque já tinham, às vezes, estão muito tempo. Então, mas futuramente, se isso não se aperfeiçoar, e se não se resolver, eu acho que vai vir uma ordem de cima, tá, para poder... Porque você fica caminha para isso, né? Já estão em trâmite no Senado e na Câmara dos Deputados alguns projetos de lei, né, nesse sentido, de impor a aplicação de desconto pela instituição de ensino ao consumidor, e esses descontos variam entre 30% e 50%, que eu acho razoável, sim. Mas ainda está em votação, ainda está em trâmite, porém o Procon de São Paulo, no estado de São Paulo, já determinou que as instituições de ensino apliquem o desconto ao consumidor, ao aluno.
E se esse desconto não for aplicado, ela deverá apresentar a planilha de custos, responderá processo administrativo e poderá ser multada. Essa relação é uma questão, porque o contrato é uma relação de consumo entre as partes, porém, é uma situação peculiar que é a pandemia. Imaginemos uma escola que aluga um imóvel. Sim. Então, ele já começa com o problema da locação, porque o proprietário não quer que dá desconto para o dono da escola, que contratou, onde há um contrato entre a pessoa... É uma cadeia, onde contratou para o filho estudar, então sendo tudo quebrado. Então, se não tiver um direcionamento que venha de cima para ser respeitado, a própria relação de consumo vai ficar... Você tem uma relação de locação, depois você tem uma relação de consumo, e aí vira uma salada de fruta, porque cada um vai achar que tem o seu interesse. E aí é complicado. É complicado demais. Como já mencionei, deve ser tratada essas relações de todas as partes, sendo locação, consumidor, neste momento de dificuldade, com muita sensatez. Não adianta ter aquela política do perde e ganha, tem que ser a política do ganha-ganha, onde todos vão sair satisfeitos e juntos vamos conseguir sair dessa. Tem que ter uma mentalidade diferente, distinta do que às vezes que se aplica, que impera na própria sociedade brasileira, porque é um momento peculiar no mundo, né? Eu queria, só para encerrar, sobre falar um pouquinho da comissão, né? O papel desempenhado por você, frente a ela, junto com os seus colegas, aí como é que ela está atuando, como ela parou, não parou? A comissão não parou, né? Alguns projetos restaram prejudicados porque demandava uma presença física, né, das pessoas, mas em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, em setembro, realizaremos uma live com a doutora Cláudia Lima Marques e a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Nacional. Vai ser muito legal e eu conto com a participação de todos. Não, certamente são temas que vão agradecer e dirimir muitas dúvidas, principalmente nessas questões pertinentes todas são questões pertinentes à pandemia, né? Na verdade, o resultado delas é que a gente vai direcionar até a nossa atividade profissional no futuro, né? Ela que vai ditar o que a gente vai fazer, como vai até o direcionamento das ações, tudo. Vai ser. Eu quero te agradecer de qualquer forma. Eu quero agradecer ao Bruno pela presença, lembrando que o distanciamento aqui sempre é respeitado, mas pelas palavras, por as explicações, pelo trabalho junto à comissão, e provavelmente em setembro vamos conversar de novo sobre sistemas aí que serão enriquecedores. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço.